Salve, salve pessoal, aqui é o Tony DeVito chegando para mais um vídeo. Dá um like aqui para fortalecer, comente, compartilhe, mande para os amigos, espalhe pela internet este conteúdo e vamos que vamos. Gente, Bolsonaro diz que vai ter retaliação se ele for preso. Pressão de fora. O que seria isso? Que tipo de ameaça é essa que Bolsonaro está fazendo? Retaliação de fora? É um absurdo isso aqui. Bolsonaro está ameaçando a justiça brasileira. Está ameaçando o Brasil, está ameaçando a nossa soberania. Ele está dizendo que, caso ele seja preso, os Estados Unidos vão interferir no Brasil, ou as Big Techs vão interferir. Alguma coisa vai acontecer. A gente sabe que isso não é verdade. Isso é apenas uma tentativa desesperada de colocar algum temor na justiça brasileira para que ele não seja condenado. Bolsonaro sabe que ele vai ser condenado, que ele vai ser preso. Isso é inevitável. Ele não vai ter como fugir. E o que sobra para Bolsonaro é essas bravatas que têm o grande apoio da mídia. Porque nunca vi se dar tanto espaço para um sujeito como Bolsonaro, que é investigado por diversos crimes, um cara que já vai estar na cadeia, inelegível, não pode ser candidato em 2026, e mesmo assim a grande mídia dando espaço, dando voz para esse sujeito. A CNN, o que está fazendo é uma piada. Nos últimos dias só se fala de Bolsonaro nas redes sociais da CNN, na tela da CNN, na televisão. Não sai o Bolsonaro de lá. O que está acontecendo? Isso aí é uma campanha para o Bolsonaro, fora de época, para um sujeito inelegível? O Bolsonaro mandou um pix para o dono da CNN? Estou perguntando, né? O que está acontecendo? Muito estranho. Na entrevista que ele concedeu para a CNN Brasil, e essa entrevista que está sendo espremida como uma laranja até o bagaço para tirar as falas do inelegível e transformar em conteúdo, ele argumentou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, poderá impor retaliações contra o Brasil caso ele continue sendo perseguido pela justiça brasileira. Nas palavras dele, porque o que está acontecendo não é perseguição, é simplesmente o trabalho da justiça, o trabalho da Polícia Federal. O que está acontecendo é o natural. Se você comete crime, o que é que deve acontecer depois? Se você for pego na sua atuação criminosa, você vai enfrentar um processo. Vai ter um inquérito policial que depois vai virar um processo na justiça, você vai se tornar réu, será julgado e vai ter direito a recurso, a tudo que você tem numa democracia. E depois de condenado, e quando os recursos se esgotarem, você vai para a cadeia. É assim que funciona. Bolsonaro, aqui ele tenta implantar uma narrativa de perseguição, de vitimização e ao mesmo tempo parte para cima. Ele é o passivo-agressivo. Ele se vitimiza e ao mesmo tempo ataca, com ameaças. Eu vou ler aqui o que o inelegível disse. Abre aspas. Eu jamais vou pedir sanções contra o meu país, mas se o governo não mudar, se o lawfare não deixar de existir, vai ter problema aqui dentro. Pode ter certeza disso. Fecha aspas. Olha, lawfare é o que aconteceu com o Lula, quando a justiça não tinha nenhuma prova contra ele e mesmo assim o presidente Lula foi preso de forma completamente injusta. Nunca se provou nada contra o Lula. E o Lula passou mais de 500 dias preso. Para prender o Lula, nem precisou de prova, não precisou de nada. Isso sim é lawfare. Contra Bolsonaro está tudo sendo feito dentro dos conformes. Tanto é que ele está solto até agora. Eu acho até que a justiça brasileira está muito boazinha com o Bolsonaro. O cara que tem esse tipo de discurso deveria já ter sido alvo de uma prisão preventiva. Olha o que ele diz. Olha as coisas que ele fala. Ah, vai ter um ataque de fora aqui no Brasil, os Estados Unidos vão intervir para me salvar. Gente, ele está atentando contra a soberania brasileira. Ele está atacando a nossa institucionalidade, está atacando a Constituição. E a justiça brasileira continua ali, esperando.
fazendo o seu trabalho, mas com muita calma, calma até demais. Se realmente o Brasil tivesse esse lawfare, essa ditadura que o bolsonarismo diz que o STF tem no Brasil, que o Alexandre de Moraes é um ditador, todas essas baboseiras que eles falam, se isso fosse verdade, Bolsonaro estaria preso no dia seguinte a ter deixado a presidência da República. Não estaria solto até agora, não. Não se sustenta essa história de ditadura, de lawfare, essa conversinha fiada que o Bolsonaro tenta implantar, tenta colocar como verdade, dando essas entrevistas para a grande mídia, que sempre está ali aberta para dar espaço para ele. Na sequência, o ex-presidente inelegível ainda justificou que sua tentativa de golpe, descrita pela Polícia Federal no indiciamento enviado ao Supremo Tribunal Federal, não foi uma trama golpista. Olha só o que ele fala. Abre aspas, se eu tivesse mobilizado tropas, generais, seria uma tentativa de golpe. Agora, um ou outro escreveu um negócio lá. Comigo você não viu nada, você não viu eu com cabo e soldado na rua falando qualquer coisa. Fecha aspas. Cara, o quanto que esse sujeito falou, o quanto que esse sujeito incentivou, o tanto que ele fez com que os golpistas se insuflassem e se enchessem de raiva e de ódio para culminar no 8 de janeiro de 2023, não foi brincadeira. O sujeito está envolvido em tudo. Bolsonaro está envolvido na trama como um todo. Mas nunca vi um criminoso confessar com facilidade. Na maioria das vezes, o criminoso só confessa para ter algum benefício. Se não, nega até o fim. Você não vai ouvir da boca do Bolsonaro uma confissão. Ele vai manter essa história até o final. Mas a justiça não precisa de confissão para condenar um culpado, um criminoso, um bandido. Não precisa. Isso não existe. As provas são suficientes. E o que não falta são provas contra Bolsonaro. A repórter da CNN, Débora Bergamasco, perguntou se poderia ter retaliação e Bolsonaro respondeu que isso seria óbvio, mas esquivou ao ser questionado qual seria o tipo. Abre aspas, não vou dar palpite como o governo dele, Trump, deve agir ou não. Fecha aspas. Olha, é uma situação vergonhosa a gente ter esse sujeito solto ainda. Eu entendo que a justiça não pode atropelar as coisas, que tem que fazer tudo dentro da legalidade, até para depois ele não conseguir escapar com algum argumento de nulidade. É bom a gente lembrar que, por exemplo, o filho do Bolsonaro, o Flávio, se livrou do escândalo da rachadinha, da condenação por aquele escândalo, graças a uma decisão do STJ que dizia que ele tinha foro privilegiado. E aquilo ali fez anular todas as provas, que eram muitas, contra ele no escândalo da rachadinha. Veja, não adianta ter pressa, ao mesmo tempo que a gente não consegue não ter pressa. Porque enquanto esse sujeito está solto, ele vai continuar atacando, ele vai continuar soltando essas bravatas que são graves e criminosas. Não é pouca coisa um ex-presidente vir a público numa grande mídia e falar que outro país vai interferir no Brasil caso ele pague por seus crimes. Simplesmente isso. Se for condenado, se for pagar por tudo que ele cometeu, vai ter intervenção de outro país. Nós sabemos que isso não vai acontecer, mas o objetivo já está feito aqui, que é botar medo na justiça, tentar se esquivar e fugir de uma futura condenação com um discurso de ameaça ao judiciário e às instituições brasileiras. Um absurdo o que esse cara ainda está fazendo e o Brasil só vai poder seguir em frente quando Bolsonaro estiver atrás das grades. Aí a gente vai virar essa página e seguir pensando no futuro. Até lá tem um buraco, tem uma cratera que a gente precisa fechar. Enquanto a gente não tiver Bolsonaro preso, não podemos seguir em frente. Você que está me assistindo até aqui, chega junto no like, comente, compartilhe, manda para os amigos, espalha pela internet
e vamos juntos na luta por um Brasil mais progressista. Até o próximo vídeo.